Se você já investiu em ações, já perdeu dinheiro com ações e se interessa sobre esse tema, se você já ganhou dinheiro também com ações, mas você se interessa sobre esse tema, nesse vídeo eu vou falar sobre três razões, ou melhor, três erros que investidores cometem comprando ações. Esse canal aqui, ele é voltado só para falar disso. Então, eu, Lucas Ullig, sou contribuidor de ações no TC, tá? Na corretora Traders, TC Investimentos, e eu falo sobre isso todos os dias há mais de 8 anos. E aí, se você quiser me acompanhar, se inscreve aqui no canal do YouTube, tem vários vídeos legais, inclusive todos os dias tem vídeos e também tem cortes das minhas participações na rádio do TC, onde eu falo mais sobre investimentos, além desse canal aqui. Bom, acho que o primeiro grande tema aqui, que é o que vale mais falar, é que tem muita pessoa física que perde dinheiro com o mercado. Eu não vou nem entrar aqui no tema específico, se perde com day trade, se perde com swing trade, se perde com dica de assessor, se perde sozinho. A verdade é, eu vou trazer aqui três temas bastante claros para mim, que são razões pelas quais as pessoas perdem dinheiro. E aí, a partir desses temas, eu acho que cada um consegue se identificar e, sobretudo, ajustar para não perder dinheiro de novo, tá? E sem mais delongas, eu acho que vale a pena a gente ir direto para esse tema. Acho que o primeiro e principal motivo, né, o que mais faz a turma perder dinheiro com ações é justamente investir em ações ou comprar ações de empresas, né, que não conhece. Ou seja, você faz ali um investimento, né, sem saber exatamente por que você está comprando ou qual a razão principal de ter comprado essa ação, e você depois fica com aquele código ali, né, de 4 letras e um número, sem de fato compreender o que tá dentro daquele código. Eu acho que o ponto muito importante aqui, e vale a pena a gente sempre trazer para as pessoas, é que esse código, né, de 4 letras e um número, ele nada mais é do que a representação do capital social de uma empresa. Ou seja, uma empresa, ela tem ali um determinado capital social, esse capital é dividido em ações, e aí você tem cada ação num determinado preço, né? Então quem tem mais ações tem mais poder sobre essa empresa, ou seja, pode indicar conselheiros de administração, esses conselheiros, eles podem indicar executivos para a empresa, e esses executivos, eles vão tomar as decisões estratégicas que efetivamente vão levar o investidor para o caminho correto ou o caminho incorreto, ou melhor, levar a empresa para o caminho correto ou incorreto, e aí potencialmente o investidor ele vai ganhar dinheiro ou perder com base na decisão desses executivos e, sobretudo, dos conselheiros de administração. Então, quando você compra uma ação, você precisa saber exatamente qual é essa empresa, né? E o que essa empresa faz, tá? E sobretudo, por que você comprou essa ação num determinado preço, né? Ah, mas eu comprei a R$ 2, é muito barato, vai subir. Olha, não, tá? Inclusive, eu até publiquei um vídeo esses tempos atrás falando sobre isso, né? A relação de preço-lucro e a relação do valor de mercado de uma empresa comparado com o preço que está negociado na tela, e nada, e o preço ali unitário de uma ação, ele diz nada, né? Ele diz, na verdade, se você pegar esse preço unitário, multiplicar pela quantidade total de ações, você vai ter o valor de mercado daquela companhia, e aí a partir desse valor de mercado você vai começar a de fato fazer uma análise e ter uma visão um pouco mais clara sobre isso. Bom, ainda nessa discussão do porquê eu comprei, acho que tem dois caminhos aqui, tá? Existe o caminho fundamentalista, que é nesse canal a gente fala muito mais sobre isso, tá, pessoal? Então, se vocês olharem os outros vídeos, eu sempre tô levando para esse caminho, é o que eu gosto de fazer. Então, para quem não me conhece, né, eu tenho, sou formado em administração, tenho pós-graduação em finanças, em administração estratégica, tenho certificações da Ambima, ou seja, tenho bastante tempo aí no
mercado e é o caminho que eu gosto mais de seguir, é de fato olhando para contabilidade, olhando para múltiplo, comparando a empresa, fazendo projeção de fluxo de caixa, vendo se está barato, vendo se está caro, enfim, é isso que eu gosto de fazer e é o que eu mais falo aqui nesse canal. Então, normalmente quando eu escolho uma ação, eu tô pegando aí dessa vertente, tá? E tem uma segunda vertente também, que aí a gente acaba falando aqui no nosso canal, porque de fato faz sentido e é necessário falar, que é a análise técnica, né? Ou seja, você olha os gráficos, você olha o comportamento dos preços e aí efetivamente você decide comprar, porque você acha que teve um pivô de alta, você tá comprando num suporte, ou você acredita ali que tem uma tendência de alta e aí por isso vai continuar subindo, ou seja, é uma análise de preços, né? De comportamento de preços. Se você não sabe nada sobre análise técnica, comenta aqui que aí eu vou saber, né, se a turma que tá me seguindo de fato entende alguma coisa de análise técnica ou não entende nada. Eu acho que a análise técnica é fundamental, tá? Para quem investe em ações, mas não é o meu principal objeto de estudo para comprar uma ação. Porém, acho que é muito importante ter esse conhecimento também para de fato tentar colocar, né, cada vez mais as possibilidades ao nosso favor. Bom, então acho que o primeiro grande tema é esse, né? Comprar sem saber por que comprou, tá? Não sei o que a empresa faz, eu não sei quanto que a ação pode se valorizar, eu não sei quando ela reporta resultado, eu não sei se esse resultado vai ser bom ou vai ser ruim, eu não sei o que o mercado espera dos próximos resultados, eu não sei em que momento essa empresa está, porque de fato uma empresa ela pode estar num momento de crescimento, ela pode estar num momento de retração, ela pode estar num momento de distribuição de dividendos, porque não tem mais crescimento, mas é uma empresa boa, ela pode estar super problemática e de fato começa a endereçar os problemas dessa empresa e aí ela de fato faz sentido um investimento. Então, assim, tem vários momentos, né, em que você pode comprar uma empresa e, obviamente, você saber qual é a empresa, o que ela faz, qual o valor de mercado dela, qual a expectativa de resultado futuro dessa empresa, em que momento que essa companhia está, né, se está em recuperação, se está em crescimento, se está em dividendo, se tem uma fusão para sair, uma aquisição que pode acontecer, ou seja, você precisa de fato compreender. E como faço para compreender? A gente tem bastante discussão lá dentro da comunidade do TC, então se você ainda não conhece a comunidade do TC, eu recomendo que você olhe lá, tem aqui na descrição, tem o link para você poder entrar, é 100% gratuito, então lá dentro a gente ajuda você a conhecer e também você consegue de uma outra forma, que é entrando no site de relações com investidores da empresa, tá? Para você de fato ouvir os conference calls, né, ou os relatórios de resultados, né, ou as teleconferências de resultados para saber de fato o que está acontecendo ali no último trimestre. E além de tudo isso também, se você não vai olhar por fundamento, né, você pode olhar pela análise técnica, que foi o que eu comentei, né? Tem que ter algum tipo, né, de setup ali, ou de trigger, ou de gatilho para você conseguir fazer de fato um investimento, porque senão, sem ter conhecimento, qualquer variação, seja para cima, seja para baixo, você não vai saber o que fazer, vai comprar, vai vender de maneira aleatória e vai entrar para a estatística daqueles perdedores de dinheiro, simplesmente porque você não sabia porque que você comprou uma ação. Mais para frente, acho que a gente pode falar um pouco mais do conjuntos de ações, né? Ou seja, se eu vou comprar uma ação ou se eu vou comprar 10 ações e quais são as ações que de fato estão compondo esse capital, né? Ou seja, enfim, não vou entrar nesse assunto, isso é bem mais complexo e de fato não é tempo para discutir sobre isso. O segundo grande ponto é você comprar uma empresa que tá cara e você comprar ela achando que é barata, tá? Eu fiz um vídeo exatamente falando sobre isso, tá? Vou deixar o card em algum lugar aqui do YouTube, justamente para você entender que uma empresa ser boa não significa que essa empresa é uma empresa que vai te dar dinheiro, tá? Eu vou tentar resumir, tá, a ideia central do outro vídeo, mas a gente basicamente tem um valor de mercado numa empresa e essa empresa, ela normalmente nesse valor de mercado reflete o crescimento passado que ela teve junto com a rentabilidade e também reflete o que o mercado espera do futuro dessa companhia, ou seja, se ela terá maior rentabilidade no futuro ou maior projeção de crescimento ou, enfim, expectativas melhores à frente. Quando você investe numa empresa que tem um valor de mercado muito alto, mas os lucros são baixos,
é natural que você está pagando caro por uma empresa. Logo, o crescimento desses lucros no futuro precisa ser muito grande para compensar o preço que você está pagando hoje. Se isso não acontece, se isso de fato não acontece, você está pagando caro numa ação. Tá? Uma outra coisa que a turma costuma fazer, né, e aí é importante você pensar, é que a empresa que fez isso no passado não significa que ela vai fazer isso no futuro, tá? Dei alguns exemplos aqui, tá? Falei de Rap Vida, falei de Redditor, falei de Raia Drogasil, acho que são ações aí que vale a pena você que tá assistindo acompanhar, ler, procurar, saber que são empresas que hoje a Rap Vida não negocia mais com o múltiplo que ela negociava no passado, mas no passado negociou com um múltiplo muito alto e os investidores perderam muito dinheiro, quem estava comprado lá naquele momento. Então, é bastante importante você usar aquilo que eu tô trazendo nesse canal, aquilo que eu já falei nesse vídeo, para saber analisar se uma empresa de fato tá cara ou está barata. E o caro e barato é sempre relativo a rentabilidade e as projeções futuras, tá? Não existe o tá barato porque a ação custa 30 centavos. Não é isso, tá? Já falei porque não é assim que funciona. Da mesma maneira que uma empresa ser muito boa e todo mundo aqui no YouTube falar que essa empresa é muito boa, significa que a ação está barata. Se todo mundo no YouTube fala que ela é uma ação muito boa, normalmente é uma ação que já está cara também. E por fim, a gente tem um ponto muito importante que é a falta de autoconhecimento, é o terceiro grande tema aqui desse vídeo, ou seja, você montar ali uma escolha de uma, duas ou três ações, ou quatro ações, ou 10 ativos, sem saber de fato qual é o seu perfil. E o que eu tô dizendo aqui? Tá, você tem um perfil de investidor, todo mundo tem um perfil de investidor. Quando você entrar na corretora, ela vai te perguntar, quanto você tem de patrimônio? Como você se enxerga daqui a 5 anos? Se uma ação cair 20%, o que você faz? Essas perguntas são para determinar qual é o seu perfil de investidor, tá? E aí, como faz para você definir o seu perfil de investidor? Você precisa preencher o Suitability, que é o documento que vai dizer isso, e você pode ser conservador, moderado ou arrojado, tá? E aí eu gosto de colocar uma quarta classificação, que é o agressivo, né? Que é aquele cara bem mais agressivo. Dependendo de como for o seu perfil de investidor, você vai ter maior ou menor tolerância a risco. Se você é um cara conservador, você normalmente não vai querer que as ações se desvalorizem. Logo, é melhor que você não tenha ações, porque para você ter ações, você tem que saber que elas podem sim se desvalorizar. Quando é um cara moderado, ele quer que sempre suba, mesmo que tenha algum nível de variação. Então você vai ter mais renda fixa e em algum momento você pode ter um pouco de ações também, ou títulos pré, ou títulos IPCA+, que de fato podem fazer a sua carteira se balançar, mas a médio prazo você sempre vai ganhar dinheiro. Agora, a partir do arrojado, né, o arrojado, o agressivo, você já corre o risco de ter perdas de capital, né? Ou seja, você errar o investimento e ficar com patrimônio negativo, mesmo que numa janela maior. E aí é um problema se você é conservador e tem uma carteira arrojada. Olha que legal. Então, se você não sabe exatamente qual é o seu perfil de investidor, comenta aqui que eu tenho um material super legal, que é o que eu chamo de mapa do investidor, onde eu ajudo os investidores a compreenderem quem eles são, o que eles fazem, como eles reagem, e aí isso pode de fato mudar o seu nível de conhecimento sobre si mesmo e, consequentemente, vai te ajudar a colocar o seu patrimônio nos ativos corretos, né? Então você vai montar ali um portfólio, né? Que é até o que eu disse que eu evitaria falar na primeira resposta, mas agora na terceira dica que é importante que a gente fale, que é montar uma carteira conforme o seu perfil de risco, tá? Ou perfil de investidor, ou mapa do investidor, ou autoconhecimento. Tudo isso vai levar para o mesmo lugar, tá? Então, esse vídeo termina por aqui. Eu agradeço você que assistiu até esse momento. Se você acha que eu deveria aprofundar mais em algum tema, se você acha que eu deveria falar mais sobre esse tema, comenta aqui embaixo nos comentários, não deixa de enviar para os seus amigos que não sabem nada sobre o mercado ou que acham que sabe, e por favor, não deixe de dar o seu like aí que ajuda bastante a gente nesse processo de construção do canal no YouTube. Aproveito também para agradecer aos 250 inscritos, né? A gente cresceu bastante, a gente estava com 100 inscritos há um mês atrás, agora já estamos com 250, fico muito feliz que a nossa comunidade começa a crescer aqui no YouTube. Um abraço, estamos juntos, turma!